Olá, queridos amigos, queridos irmãos, que o amor e a paz do amado Mestre Jesus nos envolva neste momento. Obrigado por vossas presenças sempre tão especiais conosco aqui no nosso Sementes do Evangelho. E iniciando a nossa prece, vamos fechando os nossos olhos, acalmando os nossos corações, respirando profunda e lentamente, nos elevando em sentimentos e pensamentos a Deus. Vamos visualizando a figura amável de Jesus que nos ampara em seus braços, nos ilumina e abençoa. Amado Mestre Jesus, agradecemos essa oportunidade de respirarmos e, unidos em corações, buscarmos a luz dos seus santos ensinamentos. Que possamos, Senhor, abrir as nossas consciências para o entendimento das mensagens que sempre nos instruem tão amorosamente. Que o Senhor nos ampare e nos guie nos seus caminhos de luz e amor. Então, Mestre amado, fique conosco hoje e sempre, e que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver o capítulo 12, no item 5 e 6, Inimigos desencarnados. O espírita tem ainda outros motivos para ter indulgência com seus inimigos. Ele já sabe que a maldade não é o estado permanente dos homens, que ela se sustenta em uma imperfeição momentânea e que, assim como a criança se corrige de seus defeitos, o homem mau um dia reconhecerá seus erros e tornar-se-á bom. Sabe que a morte não o liberta senão da presença material de seu inimigo, mas que este pode persegui-lo por seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Assim, falha a vingança em seu objetivo e produz, ao contrário, uma irritação maior, que pode perdurar de uma existência a outra. Cabe ao espírito provar, pela experiência e a lei que rege as relações do mundo visível e do mundo invisível, que a expressão apagar o ódio com sangue é radicalmente falsa. A verdade é que o sangue mantém o ódio mesmo além do túmulo. Por consequência, o Espiritismo estaria dando uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão. E a sublime máxima do Cristo: amai-vos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que seja tocado por bons procedimentos, mesmo inconscientemente. Através das boas ações, elimina-se pelo menos qualquer pretexto para represálias. Pode-se fazer de um inimigo um amigo antes e depois de sua morte. É pelos maus procedimentos que o inimigo se irrita, e é então que ele serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua maldade através das obsessões e das subjugações, das quais tantas pessoas são alvo, e que são uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as outras, ajudam no adiantamento e devem ser aceitas com resignação. E como consequência da natureza inferior do globo terrestre, se não houvesse homens maus na terra, não haveria espíritos maus em torno dela. Portanto, se deve ter indulgência e benevolência pelos inimigos encarnados, deve-se igualmente tê-las para com os que estão desencarnados. No passado, sacrificavam-se vítimas sangrentas para apaziguar os deuses infernais,
não eram outros senão espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam-se os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo veio provar que esses demônios não são outra coisa senão as almas dos homens perversos, que ainda não se despojaram dos instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício de seu ódio, isto é, pela caridade, que a caridade não tem por efeito apenas impedi-los de fazer o mal, mas de conduzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. Assim, a máxima "amai a vossos inimigos" não está circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas se integra na grande lei de solidariedade e fraternidade universais. Que assim seja. Sabendo que somos espíritos eternos, precisamos ter indulgência, a capacidade de perdoar, a bondade, a clemência e misericórdia para com aqueles que estão temporariamente como os nossos inimigos, pois, como fomos todos criados simples e ignorantes, estamos todos destinados a cumprir, por meio de sucessivas reencarnações, as missões e provas que muitas vezes nos impusemos para a depuração do espírito, a fim de progressivamente chegarmos à condição de espíritos perfeitos e da prometida felicidade. Assim sendo, nosso amigo e irmão está, talvez como nós, em fase de momentânea imperfeição e visão equivocada do todo que nos envolve. A nós nos cabe fazer o bem e fazer destes desencarnados nossos amigos. Se assim não o fizermos, saibamos que a morte não nos livra dos nossos inimigos. A morte apenas livra o homem da presença material do seu inimigo, pois este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra fisicamente. Lembremos do que Jesus nos orientou: amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. O ódio, o ciúme, a inveja, o despeito que intoxicam a vida por longos anos não pode, por passe de mágica, desaparecer dos painéis mentais e dos sentimentos morais de quem lhe deu guarida incessantemente. O ódio, em particular, precipita impensadamente os instintos e faz daquele que o hospeda um alucinado, que, despertando para as novas realidades do além-túmulo ou pós-morte, investir contra ou influenciar negativamente contra quem detesta, convertendo-se em verdadeira sombra imantada à sua vítima. E isso não ocorre somente durante uma existência, e decorrendo de ódios pretéritos, estes inimigos programam perseguições implacáveis, sempre à espreita de brechas morais, incansáveis e insensíveis até alcançar o intento desejado. A fúria e o desejo incontrolável de vingança só se aplaca ou abranda quando aquele que está transitando o corpo, ou seja, encarnado, empenha esforços espirituais, mediante exemplos de renúncia, renovação, humildade, aprimoramento moral, levando em prática os ensinamentos do Evangelho do amado Mestre Jesus, com elevação pelo trabalho nobre de caridade e amor ao próximo, bem como de estudos e conversas edificantes, poderão induzir os que os odeiam a mudar de comportamento, realizando a edificação própria. O amor é o único antídoto a qualquer mal.
A oração e a prática da caridade criam uma psicosfera favorável que favorece a própria criatura e atua nos seus malfeitores como refazedora e eficaz terapia. Amados irmãos, é imprescindível pacificar-se com os inimigos enquanto se está no caminho com eles. É medida de urgência. O ideal é não termos inimigos, não estar contra ninguém, não se rebelar. Se alguém não nos quer bem, o problema é dele. Porém, se damos motivo para que tal coisa ocorra, já é nosso problema. Pacificados em Cristo, apaziguemos com nossa atitude caridosa, que transforma todo ódio em amor. Tenhamos fé e alegria de viver, e assim também os reconduzir ao caminho do bem e de contribuir para a salvação deles. De olhos fechados e corações abertos, por tanto amor do amado Mestre em nós, agradeçamos. Mestre amado Jesus, agradecemos de todo o nosso amor e de toda a nossa alma a oportunidade que a vossa misericórdia nos dá a conhecer sob a luz do seu Evangelho de amor. Que possamos assim vivenciá-lo a cada dia, vendo em seus filhos amados os nossos irmãos, e que diante de qualquer dificuldade de relacionamento ou convivência, possamos, fortalecidos em Ti, aplicar a sublime virtude de amar o nosso próximo, assim como os nossos inimigos, e assim obtendo a vitória sobre o egoísmo e o orgulho. Te pedimos, Senhor, vosso amor e misericórdia para com nossos irmãos encarnados e desencarnados, em sofrimento e aflições de alma e da carne, a todos os idosos em casas de repouso, a todas as crianças em orfanatos ou casas de correção, a todos os animais em cativeiro ou abandonados, a todas as pessoas ainda escravizadas, a todas as pessoas encarceradas e a todos nossos irmãos em condições de rua. Se conosco, amado Mestre, e que possamos ser sempre seu bom instrumento de amor e paz, e que assim seja.